Pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos começar o capítulo 1 da frente B de Geografia, tá? Nós vamos tratar agora da Geografia como ciência e o estudo da economia, beleza? Peço que vocês peguem o seu livro, o seu caderno, marca-texto, caneta, todas essas coisas para auxiliar no nosso processo de aprendizado, ok? Bora lá? Primeira coisa, a gente tem que entender que a geografia ela pode ser entendida, deve ser entendida como uma ciência do espaço. Mas quando eu me refiro a espaço, eu não estou falando do espaço sideral, de forma nenhuma. Eu estou me referindo a uma ciência que tem como função estudar o espaço em que o homem está inserido. Como que é a relação do ser humano com esse espaço? Se essa relação é uma relação de harmonia ou é uma relação, por exemplo, de predatória, de destruição, por exemplo, ok? Então, a geografia ela começa a surgir como ciência no século XIX e os seus conhecimentos estão muito associados aos conhecimentos da antropologia, da economia, de história e sociologia. Eu quero que vocês entendam que a geografia ela é uma ciência de relações. Ela se relaciona muito bem com outras. Até mesmo com as ciências exatas, com a química, com a física, com a matemática. Se você lembra quando a gente estudou, por exemplo, cartografia, nós vamos falar das coordenadas geográficas, a sua formação está baseada no eixo cartesiano, ok? E aí, na geografia, ela vai ser baseada inicialmente em duas ideias, ok? Ela vai ser baseada no possibilismo e no determinismo, ok? Todas as suas leis, então, elas estão associadas com a ideia do positivismo. Vem aqui, positivismo, corrente filosófica fundada no século XIX, sobre a qual as diversas áreas do conhecimento sustentaram-se como ciência, única forma de conhecimento válido, segundo essa concepção. Então aqui a gente tem uma estruturação do pensamento científico, da ideia científica. O que eu sempre falo para vocês da importância dos nossos dados, das nossas discussões serem fundamentadas em ciência. Que nada deve ser e nada pode ser tirado da minha cabeça. Não. A ciência ela é baseada em evidências, em provas. Beleza? Então, a geografia como ciência, essa ciência de estudo do espaço, uma ciência de relações com outras áreas do conhecimento, tanto da própria parte humana, quanto da parte física, por assim dizermos, tá? Aqui, então, nós vamos começar com uma corrente ou escola baseada nos ideais do Hatzel, tá? Hatzel é um alemão. Ele vai ser responsável por uma ideia do determinismo. E para nós entendermos tudo que Hatzel falava, nós começamos com a teoria do espaço vital. A teoria do espaço vital ela vai ser importantíssima no contexto da geografia e no contexto do que acontece, por exemplo, na Alemanha. Olha aqui, quando a gente fala dessa teoria do espaço vital, o desenvolvimento de um povo depende diretamente dos recursos disponíveis, como minérios, solos férteis, água, entre outros. Aí eu te pergunto, e se esses recursos acabam? Eu sou o governante, o representante de um povo. Para que ocorra o desenvolvimento dessa sociedade, dessa nação, por exemplo, eu preciso de todos esses recursos. Então eu tenho um território que eu tenho água, minério, solos férteis e assim por diante. Se esses recursos acabam, de acordo com Hatzel, seria necessário entrar em conflito, entrar em batalha, por exemplo, com outro povo, em outro terreno que possuam esses recursos. Ele vai legitimar, então, o quê? O conflito de povos com outros povos para que ocorra o domínio de um povo mais forte sobre um que seria considerado inferior. Então, o povo com maior poder armamentício, por exemplo, ele conseguiria subjugar povos mais fracos, conquistar esse território e assim conquistar esses recursos.
A ideia, então, principal que tem que ficar na sua cabeça quando a gente fala de espaço vital é exatamente essa possibilidade de achar ok e falar, não, é aceito eu entrar em conflito com outro povo, dominar o território para poder conquistar esses recursos que vão possibilitar a vida do meu povo. Beleza? Então, Hatzel tinha uma ideia muito próxima do determinismo geográfico, beleza? Que vai ser a nossa primeira escola geográfica, tá? Quando eu falo de determinismo, pensa aqui, algo que é determinado. Segundo Hatzel, nós teríamos aspectos naturais exercendo uma influência imensa dentro de como a sociedade e de como o homem vive. Olha aqui. Então ele vai sugerir que o meio ambiente em que uma pessoa vive define suas características físicas e psicológicas. O Hatzel, então, como é considerado o pai do determinismo geográfico, ele vai, de certa forma, dizer que o meio natural, aspectos como o clima, por exemplo, vão ser fundamentais para as características daquele povo. Todas essas ideias de determinação que Hatzel defendia vai justificar e vai influenciar o expansionismo imperialista da Alemanha na segunda metade do século XIX. Mais para frente, as ideias do Hatzel vão ser usadas por Adolf Hitler para legitimar o que ele fez na Europa. Ele queria garantir, então, a sobrevivência do povo alemão. Para isso, ele iria dominar outros povos, e isso estaria ok, porque ele precisa ser responsável pela sobrevivência do seu povo. Olha aqui, o último tópico. O determinismo geográfico surgiu como consequência de uma época em que as interferências do homem nos aspectos naturais eram muito mais reduzidas do que hoje em dia, e serviu também como uma das justificativas científicas para a relação de domínio entre os países temperados e os países tropicais. Os países aqui temperados, que são encontrados naquela região temperada do clima, eles dominavam os países tropicais porque tinha até uma ideia da preguiça do homem tropical, que o clima quente tropical que o Brasil, por exemplo, está inserido, faria com que nós fôssemos um povo muito mais preguiçoso, por exemplo. Beleza? Se eu tinha a ideia, a escola determinista feita por Hatzel lá na Alemanha, nós vamos ter o Paul Vidal de Lablache com o que nós chamamos de possibilismo geográfico. O possibilismo geográfico ele vai entrar em confronto com as ideias determinadas por Hatzel lá na Alemanha. Então, olha, quando a gente fala desse ideal, é o seguinte: enquadrado no pensamento político dominante, no momento em que a França tornou-se uma grande soberania, ele realizou estudos regionais procurando provar que a natureza exercia influência sobre o homem, mas que o homem tinha possibilidade de modificar e de melhorar o meio, dando origem ao possibilismo. A relação aqui do que o Lablache falava é que a natureza ela nos fornecia o que? Recursos, e esses recursos seriam utilizados para que o homem pudesse modificar o meio. E aí, criando uma prática, uma ideia, uma sociedade muito mais avançada. Não sendo agora o quê? Algo extremamente determinado e fechado em caixinha, como a visão que o Hatzel tinha. Ok? Então, ó, a natureza ela passa a ser fornecedora de possibilidades e o homem o principal agente geográfico, porque agora o homem modifica o espaço, ele utiliza essa natureza para o seu benefício, para poder fazer e para poder construir uma sociedade muito mais evoluída. Beleza? Então fique na sua cabeça com o determinismo e o possibilismo geográfico. Um da Alemanha, um na França, um falando sobre a influência direta dos aspectos naturais sobre as características daquele homem, daquela sociedade, e o outro tratando a natureza como uma fonte de recursos que possibilitariam o desenvolvimento humano, social e cultural de determinados povos. Aqui nós entramos agora em conceitos chaves da geografia. O primeiro dele é o espaço geográfico, tá?
Você já estudou lá no 6º ano, provavelmente, alguns aspectos do espaço geográfico, aquele elemento modificado. Porém, aqui, na primeira série do ensino médio, a gente precisa diferenciar essas ideias de espaço, ok? A geografia ela vai tratar então de dois espaços, principalmente. O espaço absoluto e o espaço relativo. Vamos aqui. Quando nós falamos então do espaço absoluto, essa concepção refere-se apenas à dimensão, ao tamanho de uma área, sem preocupação com o que há nela. Do ponto de vista da física e da filosofia, o espaço absoluto seria um atributo da realidade, preexistente aos objetos que nele se localizam. É como se pudesse existir um espaço vazio. Quando eu falo para você de um espaço absoluto, eu não estou preocupado com todos os processos históricos que levaram à construção daquele espaço, de forma alguma. Eu estou falando apenas de algo físico, algo que eu consigo observar. O espaço relativo, na sua vez, ele é um espaço muito mais complexo. Olha aqui. A concepção de espaço relativo, por sua vez, entende o espaço como um conjunto dos objetos que o formam e das relações que se estabelecem entre esses objetos e os seres vivos que nele vivem. A ideia de espaço relativo você tem que pensar o que constitui aquele espaço e como o ser humano se relaciona com aqueles objetos. Como que a natureza se relaciona com aquilo. Então, vou exemplificar bem claramente os dois para não ficar nenhuma dúvida. Espaço absoluto. Eu estou numa grande cidade, eu analiso aqueles prédios, aquelas avenidas, aquelas construções. Beleza. Eu determinei esse espaço, eu entendi que ele é um espaço absoluto. Agora, quando eu penso nas relações comerciais que existem naquela cidade, quando eu penso, por exemplo, naquele prédio que uma pessoa trabalha e que esse trabalho gera dinheiro, que leva esse dinheiro para a casa dele, quando eu penso que aquela construção urbana impactou os rios, impactou a vida da fauna que antes habitava essa região. Eu estou tendo uma visão muito mais ampla dessa ideia de espaço. Eu estou pensando nos elementos econômicos, sociais, culturais que constituem esse espaço. Então, o espaço relativo tem essa ideia de ser muito mais complexo e leva em consideração todas as relações econômicas, sociais e culturais que ocorrem naquele espaço, diferente do espaço absoluto, que está mais preocupado com uma descrição muito mais sistemática e não tão profunda do espaço. Ok? Aqui é importante você entender que quando nós falamos desse espaço, tá? Ele é o quê? Esse espaço geográfico é produto e condição da ação humana. Isso significa que ele é transformado pelo trabalho humano e, ao mesmo tempo, é a condição para que esse mesmo trabalho seja realizado. É uma relação interdependente. O homem modifica o espaço constantemente e o que ele modifica gera a realidade daquele espaço. Professor, explica mais um pouquinho que ficou um pouco confuso. Vamos lá. Eu sou um pedreiro, por exemplo. Eu trabalho para uma grande construtora. Eu modifico o espaço constantemente, criando casas, prédios, avenidas. Esses prédios, esses espaços, essas avenidas, por exemplo, elas vão ser responsáveis pelo desenvolvimento daquele sistema capitalista de produção ali. Vão ser nesses prédios que o ser humano vai produzir. Vão ser nessas avenidas que os carros vão poder trafegar para chegar do ponto A ao ponto B. Você percebe então que existe uma relação constante do espaço com o ser humano. Quando a gente fala dessa ideia toda de espaço, Milton Santos vai falar então que o espaço ele pode ser caracterizado como um conjunto indissociável de sistemas de objeto e de sistema de ações. Quando eu falo então desse sistema de objetos, eu estou falando de tudo que é produzido pelo homem. Beleza? Eu falo fisicamente falando, ele produz um prédio, ele criou aquele prédio, modificou aquele espaço. E quando eu me refiro ao sistema de ações, eu estou me referindo às relações econômicas e dos fluxos, por exemplo, de mercadoria e de dinheiro que ocorrem nesse espaço. Ficou claro para vocês?
vocês precisam dar uma lida bastante no livro, que vai esclarecer bastante essas visões para vocês, ok? Vamos lá. Paisagem. Novamente, às vezes lá no sexto ano, nós tínhamos uma visão muito mais simplória do conceito de paisagem. Então, ó, para os geógrafos regionais, principalmente até meados do século XX, era muito importante descrever criteriosamente e com riquezas os detalhes das áreas estudadas. Então vamos pensar, lá no século XX você não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, como o Google Maps, por exemplo. Então se você queria determinar as características de uma paisagem, você ia lá e ia falar, olha, eu vejo montanhas com cerrado, por exemplo, eu vejo um rio com água corrente, fria, que corre muito rápido, eu vejo árvores com troncos retorcidos, cascas grossas. Eu tentava descrever essa paisagem, tá? Só que quando a gente vai entrando mais adentro, eu vou perceber que a paisagem ela é muito mais complexa do que apenas uma descrição dessa imagem. Olha o segundo parágrafo. A descrição, seja na geografia, seja em um texto jornalístico ou literário, está diretamente relacionada com os sentidos, acima de todos, a visão. Portanto, a paisagem é definida, em primeiro lugar, como a parte visível do espaço geográfico. O espaço geográfico foi aquele que a gente viu modificado pela ação humana. Eu olho essa imagem e eu descrevo essa paisagem. Mas olha aqui. Entretanto, podemos expandir um pouco essa definição, dizendo que ela é tudo aquilo que pode ser percebido diretamente pelo uso dos sentidos, envolvendo sons, cheiros e volumes. Aqui você vai entender que a paisagem, então, quando ela vai ser descrita, ela não é descrita apenas com a visão, de forma alguma. Ela é descrita por meio de todos os sentidos e de nossas relações com o que nós vemos, com o que nós sentimos o cheiro, com o que nós ouvimos e com o que nós tocamos. Então a paisagem se destaca no espaço, pois costuma ser o primeiro elemento percebido quando chegamos ou estudamos determinada área. Por meio dela, podemos obter as primeiras evidências para analisar o espaço geográfico. Ok? Vamos agora para o conceito de região. O conceito de região remete-se a uma parcela do espaço, um recorte em meio à totalidade planetária, que apresenta determinada unidade em relação ao seu entorno. Essa unidade marcada por características em comum, individualizada e identifica as regiões. Vamos lá. Pense no Brasil como um todo. Nós sabemos que, segundo o IBGE, nós temos 5 regiões feitas por esse instituto. Para eu classificar, por exemplo, o Centro-Oeste como Centro-Oeste, eu preciso analisar o todo é o Brasil. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, eu não posso dizer que é tudo ali homogêneo, de forma alguma. O espaço, o território brasileiro, ele é extremamente heterogêneo. Cada região possui uma característica própria. Então, eu divido essa totalidade que é o Brasil em 5 regiões para facilitar o estudo do Brasil. Então eu digo, por exemplo, que o Sudeste atualmente é a região mais desenvolvida economicamente do Brasil e que também é a região com maior concentração populacional. E eu posso dizer que o Norte já tem menos pessoas distribuídas dentro do seu território. Então a região ela tem a ver com uma divisão da totalidade em regiões menores com características em comum pré-determinadas pela pessoa que fez essa divisão. Tranquilo? O território. O território a gente já viu um pouco quando a gente fala do território de um país. Então olha aqui. Esse território corresponde a uma delimitação do espaço. No entanto, em vez dessa delimitação ser baseada em características físicas ou sociais que conformam uma unidade às áreas, o território é produzido ou formado politicamente, costumando ser definido como uma porção do espaço que se encontra sob o poder de alguém ou de alguma organização. Quando eu falo sobre território, a melhor forma da gente entender o que isso significa é você pensar na sua casa. A sua casa é um território delimitado, ok? Ele é seu, da sua família,
Eu não posso entrar na sua casa a hora que você quiser, a hora que eu quiser. Você não pode entrar na minha casa a hora que você quiser. O território, ele tem relação de poder. Eu mando na minha casa, na sua casa manda sua mãe, seu pai, enfim. Essa casa, então, ela tem regras, leis próprias. É um espaço delimitado que o meu vizinho não pode entrar aqui a hora que ele quiser. O seu vizinho não pode entrar na sua casa a hora que ele quiser. Isso determina, então, uma ideia de soberania e autonomia dentro de um território. Por isso que eu falo que o território está associado às relações de poder de um indivíduo, eu mando na minha casa, ou de uma organização. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, por exemplo, eles exercem influências e eles mandam no território brasileiro. Tranquilo? Seguindo, lugar. O lugar se diferencia da noção de local, que se refere apenas a uma localização, a qual pode ser representada por um par de coordenadas geográficas ou ser relativa a outros locais. Aqui ele está falando então que o local ele está se referindo a um lugar baseado naquelas coordenadas geográficas. O local que eu estou aqui agora é na minha casa, no setor de mansões de Sobradinho. Local, determinado por coordenadas geográficas. Agora, quando a gente fala do lugar, é que, ao contrário dessa acepção, o conceito de lugar é definido como a porção de espaço com a qual um indivíduo ou a comunidade estabelece relações de identidade e pertencimento no cotidiano, dotando esse espaço, o lugar, de sentido simbólico, cultural e emocional. O conceito de lugar, então, ele está relacionado com os sentimentos que eu tenho por aquele lugar. São todos os ideais e todas as memórias que determinado lugar tem para mim ou para uma comunidade. Aqui, então, é uma definição muito humana e muito subjetiva. Por quê? Porque o território, por exemplo, o território brasileiro, ele é o território brasileiro. Você não questiona isso, eu não questiono isso. Porque é um território determinado pelas relações de poder. Já o lugar, não. O lugar ele vai variar de acordo com a comunidade ou com o indivíduo que localiza, que pensa e que percebe tal recorte no espaço. Tranquilo? Vamos lá agora para as redes. A interligação e as conexões do espaço geográfico são possibilitadas pelas redes, principalmente as de transporte e as de comunicação. O conceito de rede vem ganhando força na geografia desde a década de 80, por causa do aumento da velocidade nos transportes e na circulação das informações e pela queda do preço do deslocamento de mercadorias, informações e pessoas. Vamos aqui a gente analisar. Nós moramos aqui em Sobradinho. Você quer comprar um computador que é produzido, montado lá em São Paulo. Em 3 dias, 4 dias úteis, às vezes até mais rápido, esse computador chega na sua casa. Você quer fazer uma transferência de dinheiro para um amigo seu que está viajando lá no Japão. Em 24 horas esse dinheiro vai aparecer lá na conta dele. Quando nós falamos dessas redes, você tem que pensar que esse mundo globalizado, com todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, ele possibilita que ocorra uma troca muito rápida de informações, de mercadorias, de recursos financeiros. Ok? Atualmente, quando tratamos do espaço geográfico, é fundamental lembrar que ele é repleto de redes. Para ampliar um pouco nossa análise sobre essa informação, essa importante dimensão espacial, vamos usar outros 2 conceitos bastante interligados aos de redes, que são os de fixos e fluxos. Isso é muito importante. As redes são formadas por objetos fixos, rodovias, portos, aeroportos e também torres de transmissão de dados, satélites e cabeamentos de fibra ótica. Por meio desses fixos, circulam os fluxos, seja de informações de pessoas ou de mercadorias. Então você tem que pensar que o fixo seria como tal coisa chega a tal lugar. Então se eu quero mandar um produto daqui para São Paulo, eu vou utilizar uma rodovia e um caminhão. Beleza, a rodovia vai ser o quê? O fixo. Agora, eu estou levando tal mercadoria, que é um fluxo de mercadoria. Eu estou mandando lá para o Japão uma mensagem para um amigo meu, por exemplo.
essa mensagem, essa informação seria o quê? O fluxo. O satélite ou cabo de fibra ótica em que a internet tá sustentada seria o fixo. Então essa rede vai ser baseada nessas ideias de fixos e de fluxos e a constante troca de quê? De informação, de pessoas, de mercadorias e de dinheiro. Beleza? Pessoal, então por hoje é isso. Essa aula é muito importante, todos esses conceitos. Pausem, voltem quantas vezes vocês quiserem e deixem aqui nos comentários qualquer dúvida, que assim que possível eu respondo para vocês. Um abraço e até a próxima.